Estamos às vésperas de mais um Clássico Capaz. É amanhã, domingo, o Clássico Gaúcho e Passo Fundo na B8 Arena, o estádio do Gaúcho, agora com um novo nome, né, de BS Bills para B8, porque a empresa mudou de nome, você sabe. B8 Arena, então, neste domingo, às 15 horas, tem Gaúcho e Passo Fundo. Lembrando que no jogo passado, no domingo passado, o Gaúcho venceu pelo placar de 1-0 e agora se aproxima muito do G4, tem a possibilidade de, vencendo o clássico de amanhã, ingressar no G4, e o Passo Fundo, o contrário. O Passo Fundo está numa situação delicada que, dependendo de resultados paralelos, pode terminar a rodada como lanterna da competição. Se inscreve aqui no canal, este é o De Primeira, aqui a gente fala do futebol da nossa cidade, deixa o seu like, curta, compartilha também as nossas redes sociais e dos nossos parceiros. Inteligente Energias Renováveis, se você quer instalar energia solar aí na sua residência, na sua empresa, procure a Inteligente Energias Renováveis, Shop Santa Madre e também conosco o Bet77, a casa de apostas que apoia, que patrocina o nosso De Primeira, é a Bet77 da Para Todos PF, dá para você apostar aí em alguns jogos da divisão de acesso, Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, vem aí as quartas de final da Copa do Brasil, tem muita coisa para você apostar lá no Bet77, são os nossos parceiros. E ao longo dessa semana tivemos algumas novidades, teve jogador que apareceu no bid no Gaúcho, teve jogador que apareceu no bid no Passo Fundo e teve jogador que foi dispensado no Tricolor, foram 6 dispensas. Eu vou chamar aqui o Cleiton Vasconcelos, que vai fazer uma análise sobre essas mudanças, sobre esse clima, esse pré-jogo que a gente está tendo do Clássico Capaz. Fala aí, Cleiton. Bom, Christian Queiroz, audiência aqui do De Primeira, então a gente chega para mais um clássico, este o segundo a ser disputado nessa sequência de divisão de acesso, lá na Arena, na B8, com o mando de campo do Esporte Clube Gaúcho. Olha, foi uma semana bastante movimentada, especialmente no Passo Fundo, porque teve até uma remontagem, algo nesse sentido de elenco, né? Teve 6 saídas de jogadores, 3 chegadas, sendo que desses 3 novos atletas, 2 já podem fazer a estreia com a camisa do Gaúcho, especialmente com a camisa do Passo Fundo, né? Especialmente diante do Gaúcho. Olha, eu até tive que fazer uma listinha aqui, viu? Porque entre as 6 saídas do Passo Fundo, 2 eram titulares até então, né? O PH, ponta ali, atacante que veio disputar a Série A pelo Novo Hamburgo, e também o Edmar, o zagueiro, né? Os 2 jogadores então acabaram deixando o Vermelhão da Serra neste período entre os 2 capazes. Ao contrário, chegando no Vermelhão da Serra, teve o Patrick, que é zagueiro, e o Johan, que é lateral e também atua no meio campo. Os 2 estavam no Ipiranga de Erechim e chegam para o Esporte Clube Passo Fundo. Os 2 estão com o nome divulgado no bid da CBF, tudo certinho com eles. Eles podem atuar então contra o Gaúcho, já defendendo as cores do Passo Fundo. O terceiro reforço é o Denis. Ele é atacante, ele é ganês, ele é da República de Gana e estava já atuando no futebol brasileiro, mas ele não teve o nome divulgado no bid da CBF, então ele não enfrenta o Gaúcho, mas ele passa a ser reforço para a sequência da divisão de acesso, né? O Passo Fundo, que optou por trocar os jogadores e não a comissão técnica, né? Geralmente a gente tem esse quadro em que, quando a situação ela fica complexa, as direções optam por trocar a comissão técnica e não os jogadores. Às vezes dá certo, às vezes não dá. No Gaúcho, por exemplo, deu certo, né? Trocou-se ali o comando técnico, saiu o Gilson, entrou o Wanderson Pereira, deu certo, o time melhorou, mas também teve reforço, né? A gente sempre precisa destacar que houve essas contratações, não foi apenas a pura e simples troca de treinador. No Passo Fundo, então, a direção opta por outro caminho, o que também é válido, né? Você apostar ainda no trabalho do Bruno Coutinho, até pensando mais para frente, né? Dependendo aí do que a direção do Passo Fundo almeja para o clube, né? Para o Tricolor, e troca alguns jogadores, porque o elenco do Passo Fundo, no início do campeonato, ele era insuficiente. Depois ele foi aumentando e numericamente é um elenco até que tem um número considerável de jogadores ali. E talvez alguns deles não estivessem dando a resposta esperada e por isso então houve essa rescisão contratual, enfim, os jogadores acabaram deixando lá
o Vermelhão da Serra, né? Mas indo agora para o lado do Gaúcho, tá? O Gaúcho também teve reforço, tá? Ele já tinha contratado, deixa eu pegar minha colinha de novo aqui, o Rafael Ibiapino, né? Ele tem 30 anos, é centroavante, ele já está treinando com o Gaúcho desde a semana passada, ele chegou junto com o Laércio, que é um atacante de lado, só que não teve o nome divulgado no bid da CBF, então por isso que ele não jogou no Gapaz lá do Vermelhão da Serra. O Laércio, pelo contrário, chegou, já teve o nome divulgado, atuou no segundo tempo e foi peça fundamental, porque nasce do chute dele o gol do Gaúcho, né, naquele gol contra do zagueiro do Passo Fundo, Douglas. Mas depois, então, o Laércio passou, então, a ser uma opção bem interessante para o Wanderson Pereira. E agora também o Rafael, que teve o nome, então, publicado lá no bid e agora está apto a atuar. Talvez ele seja um reserva, né, porque no momento ali o Gabriel é o centroavante do Gaúcho e tem feito gols, né, ele fez 3 gols na competição. Então, pelo menos, uma opção aí, o técnico Wanderson Pereira, ele recebe, né? Olha, também quero destacar aqui a expectativa de um bom público, viu? Houve, então, uma venda bastante antecipada, né? Os ingressos começaram a ser vendidos ainda na terça-feira, tá? Houve uma procura bem grande também. Eu sei de empresários aí que estão se mobilizando para levar seus funcionários para o jogo, né? Isso é bastante interessante. Então eu acho que a gente vai ter um público bem legal na Arena B8, ao contrário, lamentavelmente, do que a gente teve lá no Vermelhão da Serra, onde, pasmem os senhores, os ingressos vendidos, e está lá no borderô que foi apresentado pelo Passo Fundo para a Federação Gaúcha, apenas ingressos vendidos não chegaram a 500 ingressos, tá? Então foi um público bastante baixo mesmo. Claro que tem uma gratuidade ali, tem um sócio a colar e tal, essa coisa toda, que forma o grande público, mas ingressos vendidos mesmo foram um número muito limitados, né? Mas eu já trabalho com uma ideia na minha cabeça e acho que vai se confirmar lá no domingo na B8 Arena, da gente ter um público bem maior lá no jogo entre o Gaúcho e o Passo Fundo, esse que será o 21º clássico Gapaz da história, né? Claro que, e aqui tem um aspecto muito, muito importante, tá? O torcedor do Gaúcho, ele parece bastante empolgado com o time nesse momento, porque veio ali de 2 vitórias consecutivas, saiu lá da lanterna, agora é o 5º lugar, e veja bem, uma vitória pode colocar o Gaúcho no G4 já nessa rodada. O torcedor do Passo Fundo, que tem uma certa preocupação, claro, lógico, porque o Passo Fundo tem 1 ponto só de vantagem para o lanterna nesse momento, que é o Veranópolis, o torcedor do Passo Fundo também deve ficar confiante, né? Porque uma vitória, e nada impede o Passo Fundo de ganhar lá na Arena. Aliás, ele fez isso no ano passado, aquele gol do Baianinho, né? Ganhou de 1-0. Então daqui a pouco até mesmo uma vitória do Passo Fundo, uma nova vitória do Passo Fundo, o retira, faz ele abrir uma vantagem para o Lanterna Veranópolis, que vai pegar o líder Monsul lá em Porto Alegre. Então é uma parada dificílima, tem o time do Veranópolis. E o Passo Fundo daqui a pouco pontuando contra o Gaúcho, seja um empate ou, na melhor das hipóteses, para o Passo Fundo a vitória, já abriria uma distância legal ali para o Veranópolis, que hoje é de 1 ponto, poderia chegar a 4. E veja bem, se o Passo Fundo ganha esse jogo, ele também já passa, por que não? Ele já está autorizado a pensar até em classificação para a segunda fase da competição, porque aí ele vai entrar nesse bolo, onde está lá o Tupi de Criciúmal, está o próprio Gaúcho, está o Glória de Vacaria e passaria a ter também o Passo Fundo nessa turma toda. Então o jogo ele vale muito para as 2 equipes. Imagino que o torcedor esteja levando muito a sério esse jogo também. Tomara que a gente tenha como é que eu posso dizer assim, uma convivência bastante interessante, né, sem violência, entre os torcedores de Gaúcho de Passo Fundo, e acho que vai ser assim, porque sempre é assim, né? Então a gente tem tudo para esperar um grande jogo no próximo domingo. A temperatura também, a previsão climática é positiva. Então eu espero sim, Christian, a audiência aqui do De Primeira, que a gente tenha um grande jogo. Elementos temos para isso, né? Tem as caras novas, tem os objetivos de cada equipe. Enfim, vamos todos ao Gapaz número 21 da história, certo? Então a situação é essa, chega nesse clássico do domingo com o Gaúcho vencendo e tendo a oportunidade de ingressar no G4, se vencer, e com o Passo Fundo, se vencer, podendo respirar mais tranquilo, respirar mais aliviado,
Caso de derrota, a coisa fica muito pesada para o lado do Vermelhão da Serra. Em caso de derrota para o Gaúcho, acho que não muda muita coisa, até porque o Gaúcho me parece que ele deu uma consolidada maior. Desde a chegada do Wanderson Pereira, o time começou a encaixar, começou a engrenar, então vamos aguardar o que vai acontecer. O jogo, eu acredito que vai ser um bom jogo, que vai ser um jogo mais aberto, onde as duas equipes vão buscar o resultado, vão buscar a vitória, começo de retorno, quando vê tá aí, quando vê passa rápido, não dá para ficar adiando as decisões, não dá para adiar a entrada no G4, não dá para adiar escapar lá daquela zona incômoda do rebaixamento que o Passo Fundo está. Sobre as dispensas, o que mais me chama a atenção foi a questão do PH, que estava sendo titular nas últimas partidas e agora não compõe mais o elenco do Passo Fundo. Os demais apareciam ali no banco de reservas, mas sem ter muitas oportunidades. Me lembro que o Igor César e o César Júlio até jogaram na estreia lá em Vacaria. Depois disso não me lembro mais muito de aparições deles, até porque eu acompanhei mais transmitindo, né, jogos do Gaúcho nessa primeira fase. Vamos ver como é que vai ser agora na segunda fase, mas não me surpreende assim, esses nomes terem saído por serem nomes que não estavam figurando muito, né? Mas é a questão do PH. E esses dois jogadores que chegam, que vêm lá do Ipiranga de Erechim, a gente sabe que a direção do Passo Fundo tem uma boa relação, uma ótima relação com a direção do Ipiranga, principalmente com a comissão técnica, lá com o técnico Luizinho Vieira. Ele é um amigo pessoal do presidente Volney e de alguns integrantes ali da diretoria do Passo Fundo. Então, me parece que essa chegada desses dois jogadores do Ipiranga para o Passo Fundo nesse momento delicado tem também essa questão aí dessa parceria, dessa boa relação entre os dois clubes e entre as pessoas que estão à frente deles. Vamos aguardar. Vai ser um bom clássico, domingo, 15 horas, na B8 Arena, e depois toda a repercussão, entrevistas, pós-jogo, tudo aqui no nosso De Primeira. Eu espero você.